Né, falando em Bolsonaro e tudo mais, a gente tem a notícia aí de que teve um discurso do Fux, né, contra o Bolsonaro, está sendo aí bastante divulgado, né? Teve uma e o pessoal está colocando aí que os poderes já estão falando em impeachment de Bolsonaro, né, Marília? Qual que é a situação? A gente pode esperar que o É, Bolsonaro vai ser derrubado hoje mesmo? exatamente, né? A gente vê aí que tem toda essa campanha da imprensa, né, falando que o Bolsonaro estaria prestes a ser impeachmentado e tudo mais. Na verdade, a gente vê que não é bem assim. A gente teve o discurso do Fux contra o Bolsonaro, falando aí que ele falou que num ambiente político maduro, questionamentos das decisões judiciais devem ser realizadas não através da desobediência, não através da desordem, não através do caos provocados, mas é certo pelos recursos que são as vias processuais próprias. Quer dizer, ele coloca aí um discurso falando que o Bolsonaro estaria passando dos limites, né? Ele fala que o Bolsonaro está passando das 4 linhas da Constituição, que são os limites aí, os supostos limites do STF, né? Coisa que a gente sabe muito bem que não é. A gente sabe muito bem que os limites do STF são as 4 linhas da vontade política dos próprios ministros que estão ali no STF. Quer dizer, não, mostra que de fato não tem. Primeiro, mostra que de fato o Bolsonaro não tem uma oposição real. Uma outra questão importante que a gente vê, a gente tem esse discurso do Fux, que foi muito divulgado, inclusive o discurso foi feito para quase pessoa nenhuma ali dentro do STF, né? E a gente teve o discurso do Arthur Lira também, que é o presidente da Câmara, que foi interpretado pela imprensa como uma negativa ao próprio Bolsonaro. Mas a gente vê que é um negócio diferente, né? Na verdade, a gente o que o Arthur Lira coloca é que a decisão sobre a questão do Bolsonaro deve ser tomada nas eleições de 2022. Quer dizer, ele fala que o plenário ali não vai tomar nenhuma decisão que não seja as eleições de 2022. Quer dizer, não vai fazer o impeachment do Bolsonaro. Então, isso aí é uma questão importante para a gente colocar. O Bolsonaro fez uma demonstração de forças no último ato aqui do dia 7, e exatamente pressiona todos os poderes nesse sentido, né? Acho que é importante colocar isso daí. A imprensa está histérica em torno da questão do impeachment do Bolsonaro, mas a gente vai ver aí que ainda na pauta que nem setores que se dizem claramente contra a favor do impeachment do Bolsonaro aprovaram o impeachment, como o PSDB, né? Que é uma coisa engraçada. Não, e é interessante, né? Porque a esquerda tentou criar, a esquerda e até a imprensa, né? A imprensa golpista tentou criar um mundo de fantasia no que diz respeito ao ato do Bolsonaro, né? Dos bolsonaristas, que ocorreram no dia 7. Tentaram criar um mundo de fantasia em que foi tudo um grande fracasso, ninguém foi, ninguém mobilizou nada, foi uma porcaria. Sendo que quando você vai ver, os atos foram gigantescos, né? E agora fica essa pressão, mas é uma pressão que não vai chegar a lugar nenhum, porque o Bolsonaro já mostrou a força dele diante da direita, né? Nas ruas, né? Então, é óbvio que o Congresso, ninguém vai pautar impeachment nenhum. O Bolsonaro ele só é derrubado com um movimento popular tomando as ruas, fazendo atos maiores do que os atos bolsonaristas, o que é perfeitamente capaz que a esquerda é perfeitamente capaz de fazer. Só não faz porque não tem interesse político, não tem clareza da situação, né?